O juiz Carlo Brito Melfi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que Deltan Dallagnol pague R$ 135.416,88 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em até 15 dias. A condenação foi referente àquele PowerPoint. Vocês lembram aquele PowerPoint? Sim, aquele com as setinhas apontando todas para o Lula como dono do triplex do Guarujá. Ele vai responder aí, vai ter que pagar essa indenização por causa daquele PowerPoint. E aposto que não foi só pelas questões estéticas envolvidas, embora devesse. Vamos falar com a nossa Daiane Oliveira sobre o caso, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Boa tarde, Daiane. Então, finalmente, aquele PowerPoint tem a sua resolução. Eu já adiantei meu comentário aí no começo. Eu acho que aquele PowerPoint tinha que pagar uma multa pelos crimes cometidos com a estética. Mas fora, não foi só isso, né? Não foi só isso, Ana. Assim, né? Tem muitos problemas aquele PowerPoint. Um desses problemas é o Deltan Dallagnol, né? Botando todas as setinhas assim para o Lula, para dizer que o triplex era do Lula. Eu não estou aqui, eu não vou nem entrar no mérito do triplex do Guarujá, ser ou não ser do Lula, não vou entrar no mérito, eu vou só fazer uma pergunta para vocês. É interessante que o triplex era do Lula, mas uma empresa que construiu, a empresa que administra, pediu e vendeu depois desse triplex, né? Então, assim, oxente, era do Lula, mas outra pessoa queria tomar conta. Tem algo muito errado nisso. E, logicamente, como a gente já sabe, a resolução da Lava Jato, a resolução foi a pior possível, porque, de acordo com o próprio judiciário, houve vazamento de informações, houve indução de algumas informações, testemunhas, houve um processo que não seguiu os ritos legais. Então, por causa disso, a sentença do Lula foi anulada. Dito isso, o Dallagnol, que ele gosta muito de dizer que ele é o coordenador da Operação Lava Jato, que é uma dessas figuras, né, que estava ali ao lado do juiz parcial, Sérgio Moro. O procurador que combinava as coisas com o juiz. Com o juiz, pois é. Claro, não pode, né? Mas... Exatamente. E não à toa agora a gente vai ter aí o Sérgio Moro chorando a resposta do Dallagnol, tá, Ana? Eu vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre essa sentença, que já deveria ter sido pago, inclusive, o valor que inicialmente era R$75 mil e agora está em R$135 mil. E o Dallagnol tem 15 dias para pagar, senão ele vai pagar multa, vai ser acrescido mais dinheiro a cada dia que passar. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor. Vamos lá, eu tô me rachando com o chat aqui, tá demais. Bora, tô até com dificuldades aqui, vamos pôr aqui, isso. O ex-deputado federal e ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, tem 15 dias para pagar uma indenização ao presidente Lula por usar uma apresentação de PowerPoint. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia para você, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Pois é, o ex-deputado federal, ex-procurador da República, muito conhecido durante as operações, né, da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, ele terá que pagar uma indenização de R$135 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais. Essa decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo e o prazo para pagamento já está valendo até 15 dias para efetuar esse pagamento. O valor é referente a, não sei se todo mundo se lembra, uma apresentação de PowerPoint que Dallagnol fez na época da Lava Jato, apontando vários crimes atribuídos ao então ex-presidente Lula no âmbito das investigações da Lava Jato e também naquele caso do triplex do Guarujá. Nesse material, o nome do Lula aparecia escrito no centro desse fluxograma, com acusações como propinocracia e grande general do esquema. Enfim, a justiça entendeu que Dallagnol acabou exagerando ali no tom dessa apresentação, usou uma linguagem inadequada para quem, né, é membro aí da Justiça e determinou, portanto, esse pagamento. Se ele não pagar dentro do prazo, vai receber uma multa e terá que arcar com honorários. Lembrando que essa é uma condenação definitiva, ou seja, sem possibilidade de recurso. Dallagnol se justificou nas redes sociais, disse que, se pudesse, faria tudo de novo, mais 1000 vezes, e também criticou a decisão, Aline. Ô Pedro, e a defesa do tenente-coronel Mauro Cid,
ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deve apresentar até hoje as alegações finais ao Supremo. Pronto, acho que já tá pronto, já tá bom. Por quê? Porque eu não ia pedir para você abrir no Twitter, não, no X, o Dallagnol chorando, mas vamos abrir para a gente ver o Dallagnol chorando, porque ele reclama muito. Botei no chat privado, botei no espelho também para você. O Dallagnol, ele chora muito, ao ponto que o Sérgio Moro, logicamente, querido amigo parcial, juiz, saiu em defesa do Dallagnol. Vamos ouvir a choradeira dele, por gentileza? É o Dallagnol que você quer ver chorando. Aqui, esse. Isso, esse mesmo. Bora lá. Eu fui condenado por fazer o que eu faria de novo 1000 vezes se eu tivesse 1000 vidas. Você desculpa, eu não consigo ouvir o Dallagnol sem ouvir a voz da Vizedec. Pra mim, ele tá permanentemente sendo dublado pela Vizedec. Colocar na cadeia e não na presidência aqueles contra quem existem fortes provas de corrupção. Eu fiz a coisa certa, eu não me arrependo disso, e quem deveria ser condenado são os corruptos e aqueles que lhes garantem a impunidade suprema. Eu agradeço a todos aqueles que não me deixaram sozinho e que protegeram a minha família de pagar o preço de lutar por justiça num país em que os corruptos dominam. Eu agradeço aos mais de 12 mil brasileiros que doaram sem eu pedir pequenos valores que somaram mais de R$500 milhão. Vocês me fortalecem, vocês me inspiram a não desistir de lutar pelo nosso país. Como eu me comprometi publicamente, todo o valor excedente vai ser doado a hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com transtorno do espectro autista. Oportunamente, eu vou prestar contas de todo o valor e dessa forma, o que nasceu como uma injustiça vai ser transformado em um bem. A tentativa de vingança de Lula vai ser revertida em solidariedade. Vamos juntos concretizar o que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meu muito obrigado e que a reação da sociedade a essa decisão sirva para nos lembrar. Os brasileiros não querem viver em um país em que o promotor é condenado a indenizar o bandido. Os maus não vencerão os bons. Tá, eu não sou advogada, mas eu acho que esse discurso aí não passa no check do jurídico. Você entendeu, Ana? Eu acho que Lula, só uma dica, tá? Mete mais um. Só falta mais um processo, inclusive. Cadê o jurídico do presidente? Porque, ó, promotor bandido, ele continua dizendo, aí essa analogia está muito clara de que ele é o promotor, foi o promotor do processo Lava Jato, e o bandido seria, então, o presidente Lula. Não tá bom não, viu, Ana? Se fosse o jurídico do Meteoro aqui, gente, não tá... Eu não sei se o Deltan tem conhecimento dessas coisas jurídicas, mas eu acho que é bom ele se aconselhar com um advogado, sabe? Eu acho que você não pode chamar a pessoa de bandido assim no vídeo na internet, Deltan. Fica a dica. Então, né? Não, adorei, Ana. Eu acho que, de acordo com o que o Gilmar Mendes fala do Sérgio Moro, que ele não tem conhecimento jurídico, e fala isso ao ministro do Supremo para um homem que é o ministro da nossa Justiça, que é juiz, né, e que se diz professor, palestrante, etc e tal, o Dallagnol, aparentemente, ele vai na mesma linha, né, o que é triste para o judiciário brasileiro. Mas uma coisa, tá, Ana? Ele também critica o próprio judiciário, que ele também fazia parte, quando ele diz que essa condenação foi uma condenação que não faz sentido, que o judiciário está errado, que inclusive pediu PIX para pagar. Não entendi bem essa conta do Dallagnol, mas 12 mil pessoas com valores pequenos deu R$500 milhão. Tem alguma coisa errada aí nessa conta. Para dar R$500 milhão não foram valores tão pequenos assim, né? Deltan Dallagnol. Tem algo errado. Eu acho que podia dar uma olhadinha, assim, sabe? Em quem são os doadores, porque esse negócio de Pix... Agora eles gostam de Pix, né? Eles amam Pix, inclusive fazer coisas como chamar alguém de bandido, de ladrão, judicializar esse processo e depois... que já teve, inclusive, um valor altíssimo, porque o judiciário brasileiro é pago com dinheiro do povo brasileiro, precisa ser judicializado, porque essa galera não respeita o mínimo da dignidade e consegue fazer um debate sem precisar xingar uma outra pessoa, e aí, nesse caso, depois disso tudo, já criar esse ônus aí para o judiciário brasileiro, ainda pede dinheiro para o povo brasileiro para pagar a indenização.
Difícil, viu? Mas tem o Sérgio Moro, Ana. A gente não pode ir embora sem falar do Sérgio Moro. Por gentileza, vou te pedir para trazer a revista Fórum. Por quê? Porque a revista Fórum vai trazer aí uma republicação do tweet, né? O Sérgio Moro reproduz, né? Ele reposta esse vídeo aí que o Dallagnol gravou falando: pense em um absurdo. Deltan Dallagnol, no caso, sendo obrigado a pagar indenização a Lula por danos morais. O Brasil vive profunda inversão de valores morais. Superaremos, essa fase sombria. Acho que a fase sombria é que a fase que o Sérgio Moro ele era ministro da Justiça, sendo que ele foi a pessoa responsável por condenar o principal opositor do Bolsonaro, e depois ele aceitou aí uma manobra ser ministro da Justiça. Isso para mim é sombrio, isso para mim inclusive tem um cheirinho assim de articulação, né, de trama para tomar o poder, que é algo muito notório. E até hoje o Sérgio Moro, que tem um discurso anticorrupção, já teve contas reprovadas, já teve a sua esposa, volta e meia, aí tem questões complicadas voltadas a valor de financiamento. Até o curso de inglês da Rosângela Moro foi pago pelo dinheiro público, e é um curso que ela é lotada, né? Ela foi eleita por São Paulo, fez um curso em Belo Horizonte, está no regimento, ela pode utilizar o dinheiro para qualificação, mas ganhando bem do jeito que ganha uma deputada, ela podia ter tirado R$9.000 do próprio bolso para o curso de inglês, né? E ter deixado feito um uso melhor dessa verba destinada ao gabinete. Mas é isso, Ana. A gente tem, pelo menos nesse momento, o Dallagnol que vai ter que indenizar, sim, o Lula. E se não indenizar, detalhe é que ele disse que já tem o dinheiro, já foi feita essa campanha de PIX, já tem um bom tempo, não fez o pagamento ainda, e se ele não indenizar, essa multa vai aumentar, que já passou de 75 para quase o dobro, né? Agora já é R$135.416,88. Bem redondinho esse dinheiro. 88 centavos, tem que pagar o valor integral. Eu me satisfaço pensando no Deltan digitando esse número, 88 no final, assim, sabe? Que para ser certinho, né? Eu preciso discordar de uma coisa que você disse, Dai. Eu acho que o Sérgio Moro não tem aí uma bandeira da luta contra a corrupção, ele tem uma bandeira da luta contra a corrupção. São coisas diferentes. Não, isso falando sério mesmo. Haja Pix aí, essa história do Pix do céu, vocês lembram que o Deltan deu uma declaração, era o Pix do céu que caiu para pagar aí o processo e tal, não sei o quê. É muito ruim mesmo, pensando em termos assim de justiça, de Brasil, assim, de vida, de vida é ótimo, que o Deltan venha com esse discurso ainda, né, de bandido e tudo mais, porque, né, ele está reforçando um erro que foi cometido ali atrás. Acho muito perigoso mesmo esse discurso dele para ele mesmo, né? Mas o Deltan já está um pouquinho fora do trilho faz um tempo, né? Desde que ele perdeu, bom, alguns diriam que ele nunca esteve no trilho, mas aí é outra questão. Mas ele foi cada vez mais, né, esquentando esse discurso e falando coisas assim cada vez mais, de novo, assim, fora da linha do aceitável juridicamente, eu acredito, né? Então, vir com esse discurso aí de que ele né, é o promotor lutando contra o bandido, não me parece muito esperto, muito inteligente da parte dele, né? Mas, de novo, este é o senhor que fez aquele PowerPoint que, a meu ver, devia ter algum tipo de indenização aí aos designers do país pelo que aquilo fez na estética e na cultura visual deste país, assim, porque aquilo lá vai estar para sempre na nossa cultura visual, um PowerPoint com as bolinhas apontando para um negócio no centro, assim, a coisa mais inacreditável do mundo, fora, né, as questões, de novo, falando sério, as questões jurídicas implicadas ali, que é um promotor fazer uma apresentação daquela que não prova absolutamente nada, assim, aquele PowerPoint, falando bem sério, aquele PowerPoint é a representação do que foi a Lava Jato.
como processo. E, aliás, que estava nas palavras deles mesmos. Não temos provas, mas temos convicção. Aquele PowerPoint representa exatamente aquilo. Não tem prova nenhuma, não tem ligação causal nenhuma, não tem, conexão nenhuma. Tem apenas os sentimentos e a convicção pessoal do promotor, né, e do juiz. E isso, juridicamente, é um absurdo, é um perigo social, né? E eu sei que eu ia dizer eu espero, mas eu sei que as pessoas, né, que têm a sua opinião Lula é bandido, mas elas não vão ouvir isso que eu estou falando, não vão conseguir raciocinar sobre isso. Mas é perigosíssimo para a sociedade que no sistema judicial a gente tenha esse tipo de relação. Entendeu? A convicção do sujeito condenando uma pessoa sem prova nenhuma, sem evidência nenhuma. Isso é ruim para todo mundo. Isso não deve acontecer de maneira alguma num processo, né? E o caso do Lula aí, né, ele acabou sendo anulado por isso. Né? A coisa foi muito, muito mal feita do ponto jurídico aí. Mas enfim, dito isso também, eu concordo com o chat aqui, não vou achar o comentário de volta, mas eu concordo plenamente com o chat que o Lula deveria usar esse dinheiro para comprar um triplex. Eu sou a favor. Eu sei que o dinheiro não dá para comprar um triplex. No Guarujá. No Guarujá. Eu do Lula compraria um triplex no Guarujá. Com esse dinheiro, dando esse dinheiro como parte do pagamento. Mas, sei lá, é só a minha, né, o meu espírito de vingança aí falando. Dito isso, também ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Eu só queria dizer mais uma última coisa a respeito desse pagamento do Dallagnol. Eu tô imaginando ele digitando esse valor no aplicativo do banco. Dallagnol, por favor, você manda o comprovante para todos nós, porque isso é uma delícia, cara. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais notícias deliciosas do dia, porque hoje, ó, tá só o filé.